Amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como também sabem que a cada edição a gente recebe um convidado ou convidados, pessoas de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Hoje a gente tem a honra de receber aqui uma figura histórica da música popular brasileira, a cantora e compositora Leci Brandão, está aqui do meu lado e juntamente com ela, por ser deputada estadual do PCdoB, a Leci está cumprindo uma agenda aqui na região, ao meu lado será meu repórter por um dia, vamos dizer assim, o advogado Sidney Aranha, que também é pré-candidato aí a prefeito do Guarujá pelo PCdoB. Em meu lugar, muito obrigado pela sua presença, uma honra, o programa Assunto Cidade, poder contar com a sua presença. Obrigado a você, que Deus te abençoe, todos os seus telespectadores, e obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui nessa tarde para poder bater esse papo bem gostoso, bem descontraído aí, e também agradecer, né, ao Sidney Aranha, que é uma pessoa que, embora eu conheça há pouco tempo, eu tive assim uma identificação muito imediata com ele, né, me passa uma pessoa do bem, uma pessoa que tem propostas boas, enfim, para as pessoas. Então a gente veio fazer essa visita aqui de forma muito amigável e muito tranquila, né? Com certeza. Sidney, reforço de peso, hein? Pintou o campeão. A deputada Leci, eu estava conversando com ela agora há pouco, ela tem uma história de vida fantástica. Acho que essa questão de identificação foi mútua. Hoje eu tenho acessado sites e ver a atuação da deputada Leci, por exemplo, na questão da proteção e na questão do diálogo entre o movimento estudantil, que aconteceu recentemente na Assembleia Legislativa em São Paulo, e as lideranças da Assembleia. A deputada outro dia eu encontrei a Thelma, deputada, e a Thelma falou: a Leci está te ajudando? Eu falei: tá. Eu falei: então você vai ganhar a eleição. Porque a Leci é uma pessoa muito querida. Não só, a deputada Leci é querida pela situação e pela oposição, respeitada por todos. Pé quente, então. É porque o meu jeito de ser, Valdir, é muito tranquilo, né? Eu sou, antes de tudo, uma cidadã, né? Uma cidadã brasileira. E que nessa missão, eu considero missão a minha passagem aqui pela Terra. Eu procurei sempre respeitar as pessoas, né? Ajudar os mais necessitados. Na minha caminhada musical, eu sempre fiz músicas sociais, sempre defendi os menos favorecidos. E isso fez com que todo mundo entendesse que na nossa entrada na política, que foi a convite, eu não fui procurar ninguém para ser candidato a absolutamente nada, foi uma coisa que houve uma força dos movimentos sociais, movimento negro, movimento de mulheres, professores, estudantes, enfim, para que a gente aceitasse o desafio. Eu aceitei o desafio, graças a Deus eu fui reeleita agora em 14, e procuro seguir uma trajetória que tenha exatamente tudo aquilo que eu falei na minha primeira campanha. Eu sigo fielmente as coisas que estão naquela pauta, que são coisas simples: respeitar e ajudar os meus semelhantes. Não faço mais nada que isso. E a senhora cumpriu já o segundo mandato e em meio a um momento bastante peculiar da política nacional, né? Exatamente. Como é que você vê tudo isso? A senhora não, né? Você, né? Afinal de contas, a artista eu sou, deputado eu estou, né? Então é melhor. Vamos ficar com a cantora e compositora, então, sem aquela magnitude de... Eu estou vendo esse momento da política com muita apreensão, né? Porque a gente não foi a favor, né, dessa coisa de impeachment, porque eu fiz campanha, né, com a presidenta Dilma, pude andar com ela em São Paulo, enfim, conversamos, trocamos ideias, compareci a vários eventos, né, que ela esteve, e não vejo na Dilma, inclusive pelo histórico dela de vida, né, uma mulher criminosa. Eu não vejo crime na pessoa Dilma Rousseff. Eu acho que existem todas as questões políticas, enfim, partidárias. Você, mesmo num gabinete, você não tem condição de saber o que toda a sua equipe faz detalhadamente. Claro. Você imagina uma pessoa que tem não sei quantos ministérios enfim, que a política brasileira ela ficou transformada num jogo de interesses e conveniências muito grande. Eu acho que foi isso, inclusive, que enfraqueceu a política. Porque hoje, quando você fala
em política e em políticos, o povo sai correndo, o povo fica arrepiado, ele não quer saber desse assunto. Não quer nem ouvir a palavra. E ele tem razões, né? Porque é muita coisa sem consistência, a questão do interesse da conveniência acaba indo para a corrupção, então isso aí entristeceu muito o mundo político. Eu estou assistindo o que está acontecendo com muito cuidado, porque eu não tenho, por norma, julgar ninguém sem que eu tenha provas das coisas, né? Claro. Então estou esperando ver o que vai acontecer. Acho que já está acontecendo muita coisa rapidamente, em pouco tempo já temos algumas novidades que não são boas, e vamos ver como é que vai ser o desenrolar de tudo isso aí, né? Importante que sejam transformadoras, né? Exatamente. O Cid também tem uma visão bastante objetiva e peculiar sobre toda essa questão, né, Cid? Não, e comungo não só com a posição da deputada, da Alessi, nosso partido tem feito isso, na questão de que uma coisa, e aí muito me entristece a ministra Rosa Weber questionar a presidenta Dilma Rousseff por que a utilização da palavra golpe. Evidentemente que nós sabemos que estamos no Estado Democrático de Direito, mas ainda que se não quer chamar de golpe, demonstre onde está o crime de responsabilidade, que o Zé Eduardo Cardoso Martins demonstrou de uma forma bastante objetiva, com bastante clareza, que pedalada fiscal não é golpe. E aí a Vanessa Graziotin, que é a nossa senadora, depois grande Vanessa Graziotin disse: nós optamos em 92 no plebiscito pelo presidencialismo. Então perder base parlamentar não é causa para impedimento de presidente da República. Se nós estivéssemos no parlamentarismo, poderíamos até discutir isso. Não sou a favor de mudança de regra do jogo quando o jogo está em andamento, a bola está rolando. Isso que está acontecendo. É a mesma coisa aí de um jogo e você ficar prorrogando até os 50 e tantos minutos até o outro time fazer um gol. Então, acho muito ruim para a história do país, não só para o momento político. Você acha que toda essa situação teria que reflexo na eleição municipal de outubro? Eu acho que a eleição municipal será uma eleição dificílima, até por causa da forma como o povo vê a política, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se o eleitor, ele analisar a pessoa que está, concorrendo, porque tem essa coisa partidária, né, e tal, e que eu não sou... Dica para você, né? A pessoa, quando a pessoa tem, um currículo de vida, de nobreza de caráter, de ser uma pessoa correta nas suas ações, de ser uma pessoa do bem, eu gosto muito dessa palavra, uma pessoa que respeita todas as religiões, uma pessoa que não tem preconceitos, né, contra as minorias, porque hoje a sociedade ela está múltipla, né? A sociedade hoje ela tem muita diversidade. Se você não souber entender essa diversidade, você vai ficar sem conseguir dialogar, com o outro. Entendi. Então, a questão da personalidade, a pessoa hoje é o que está valendo mais para uma eleição. A preocupação é se a eleição não vai ficar limitada a esse fla-flu, eu vou votar nesse fulano porque ele é a favor da Dilma, ou vice-versa, não vou votar porque é contra. Essa divisão da política como se fosse um fla-flu, que eu acho que é bastante perigosa. Né? É ruim porque acabou, resultando na cultura do ódio. Vizinhos não se falam, parentes se distanciaram, entendeu? Marido e mulher brigaram por causa disso. Mas isso é culpa da mídia. Foi a mídia quem acabou cultivando, né, todo esse ódio, essa revolta, porque as pessoas sempre discutiram política e sempre foi uma coisa muito civilizada, entendeu? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia você tem até receio, já usar cor de roupa. Você quer absurdo maior que esse? Essa da cor de roupa é absurdo. Muito ruim, muito ruim. Cid não tem medo de andar de vermelho, né? Não, eu ando de vermelho, mas eu fui hostilizado, viu, deputado? Fui hostilizado. Em Guarujá, né? Em Guarujá. Recentemente nós tivemos aquele encontro na Assembleia, naquele de março. Sim. Aquele dia nós nos encontramos, eu desci, parei numa
numa farmácia e um rapaz reconheceu que eu fui candidato a prefeito do PT na eleição passada e hoje estou no PSDB, no PCdoB, PSDB, do PCdoB, que é um partido da base aliada, e fui hostilizado. Eu achei aquilo de uma idiotice, de uma boçalidade a toda a prova. E, lamentavelmente, eu concordo em grau, gênero e número. Hoje nós estamos... os meios de comunicação alimentam a cultura do ódio. Você nem conhecia o... Nem sei quem é, nunca mais vi o rapaz. Se a gente levar a conversa, por exemplo, para o nível de Assembleia Legislativa, como nesse segundo mandato, quais são os principais embates assim, na Assembleia Legislativa e a sua postura, como é que a senhora consegue desenvolver o seu trabalho na Assembleia Legislativa diante de toda essa sequência de governos tucanos? Veja bem, embora eu seja uma carioca, né, nascida em Madureira, mangueirense, virou enfim, deputada... Né, me tornei deputada, mas também de quase 20 anos morando em São Paulo. Certo. Eu sempre mostrei assim com muita naturalidade o carinho, o amor e o respeito que eu tenho por São Paulo. Sou madrinha de escola de samba, tenho título de cidadã paulistana, recebi a medalha da prefeitura no dia 25 de janeiro, que foi aniversário de São Paulo. Então, fui comentarista de carnaval durante muito tempo, né? Enaltecendo sempre essa coisa do samba do estado de São Paulo. São Paulo tem uma história de samba. E aí, isso acabou fazendo com que as pessoas me vissem de uma outra forma. Quer dizer, não existe essa coisa de bairrismo comigo, né? É. E a minha entrada na Assembleia acabou formando um fato histórico. Eu sou a segunda mulher negra a entrar numa Assembleia que tem 180 anos de existência, a maior Assembleia da América Latina. Então isso é um fato histórico marcante, né? E fez com que, no início, havia uma dúvida, mas ela vem para cá para aparecer, vem fazer música no gabinete, enfim. Eu me lembro que no 1º de maio que eu estreiei como deputada, os programas humorísticos fizeram muita brincadeira comigo em relação à questão do samba no gabinete. Entendi. E eu disse a eles que no gabinete a gente fazia lá, era criar projetos de lei que fossem úteis para a população. Aí perguntaram se tinham malandros lá. Digo, malandros de quê? Não, malandros do samba. Eu digo, não, o samba não tem malandro. O samba tem compositores, tem velha guarda, né? Tem mestre sala e porta-bandeira, tem o pessoal da bateria. E as mulatas? Eu falei, não temos mulatas, temos negras, e eu sou uma delas. Aí acabou a entrevista, eles não quiseram mais perguntar mais nada sobre isso. Então, quando eu comecei a participar das comissões, no primeiro mandato eu fui da Comissão de Direitos Humanos e Educação e Cultura. Aí as pessoas começaram a ver, sabe, como eu era, qual era o meu procedimento e qual eram os meus objetivos. E aí começou a haver um olhar diferenciado, né, para o nosso trabalho. Entrei depois, participei também de uma comissão que foi um processo contra o negócio do trabalho escravo, a CPI do trabalho escravo. O deputado Carlos Bezerra me convidou para fazer parte. Faço parte de várias frentes parlamentares em defesa da cultura, né, em defesa dos trabalhadores da Petrobras. E acabou que os deputados, inclusive da situação, me ajudam muito, porque eles sabem que eu não tenho nenhuma antecedência parlamentar, eu não tenho, inclusive, curso universitário, né? Não tenho diploma universitário. Então, eu sempre digo, a minha universidade é a universidade da vida. Né? Aprendi 6 palavrinhas com a minha mãe, que é bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor e muito obrigada. Claro. E com essas 6 palavras eu sempre conduzi a minha vida. E eles não têm o menor problema em me ajudar quando eu tenho dúvidas em alguma coisa. Trato todo mundo com muito respeito e tenho a reciprocidade de respeito também dos parlamentares da casa. Então eu não posso reclamar da Assembleia Legislativa na questão de tratamento com a minha pessoa. Sou muito querida lá. Quando a gente faz algum evento, seja sessão solene ou ato solene, eles comparecem. Quando não podem ir, mandam uma carta, conversam comigo, me ajudam bastante. Essa questão de me auxiliarem quando eu tenho qualquer dúvida, até pelo fato de eu não ser advogada, né? Claro. Como eles são, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, lá tem um pouco de tudo. Ex-prefeito, né? Era aí que o programa deveria perguntar onde é que estavam os malandros, né? E a nossa relação é muito boa, né? Conseguimos
com muita humildade, ter projetos, né, aprovados pelo governador. Eu sei, inclusive, que o governador gosta muito da minha pessoa, ele já disse isso a outros deputados que me deram recado. Quando solicitei audiência ao governador, fui recebida no Palácio Bandeirantes. O que eu faço? Eu, como não tenho a caneta para autorizar nada, porque o Poder Legislativo é só, né, criar projetos de lei, claro, eu também tenho a condição de procurar secretários de Estado, né, para poder resolver os problemas das comunidades. Levo sempre um grupo representativo, vou lá com eles, eles conversam com a autoridade ou com a adjunta, enfim, mas as pessoas começaram a sentar também com os gestores. E isso foi muito bom, deu muita credibilidade para a nossa caminhada. O momento em São Paulo também é de bastante turbulência, principalmente no ambiente escolar, né? Algumas ocupações de escolas, né? Tudo isso acaba exigindo aí mais envolvimento dos deputados estaduais, né? Nós tivemos uma participação, inclusive, muito marcante, porque os meninos foram lá na Assembleia, mas eles não foram para ocupar a Assembleia, eles foram lá para fazer uma manifestação. E acabou que trancaram as portas, eles ficaram trancados lá dentro, ninguém entra, ninguém sai, enfim. E a situação ficou bastante delicada, a ponto de ter acontecido fatos de proibirem banheiro, água, comida, enfim. Aí, alguns deputados, né, deputado Zé Zico, Prado, deputada Bete Saão, né, o deputado Rilo, e também com a minha participação, procuramos o presidente da Assembleia, né, a mesa diretora, enfim, e colocamos que isso não podia acontecer. As pessoas precisam, têm necessidades, né, básicas, lógicas, né? Mínima, né? Então, aí foi liberado a questão lá dos banheiros, da água, mas a após comida. uma intervenção. Nós tivemos que interferir para que isso acontecesse. E eu participei, inclusive, dessa questão de levar almoço, né, para a garotada, muitos menores lá também, né? Quando houve a questão da polícia, né, algum momento, chegar na Assembleia para retirá-los, porque o oficial de justiça foi lá, né, para notificar e dizer, se eles não desocupassem até uma determinada hora lá daquela sexta-feira, no dia seguinte a polícia iria invadir, e seria um choque. Então eu procurei novamente o deputado Enio Tato, né, e o deputado Zico também, falamos com o presidente da casa, sentamos com ele de forma calma, tranquila. Vamos achar uma solução. Domingo será o Dia das Mães, esses jovens estão aqui, enfim, vamos tentar resolver isso de uma forma, sabe, mais tranquila. A gente vai conversar com os estudantes, eles vão ficar sensíveis também ao nosso pedido. Ficaram, porque os jovens também, eles têm muita força, sabe, eles são muito corajosos, né? E eles se entenderam, né? Fizeram uma reunião rápida, disseram, não, a gente vai atender as suas solicitações, então vamos sair. Mas nós queremos 3 coisas, queremos sair pela porta da frente, claro, queremos que haja uma audiência pública aqui com, né, o governo do Estado para resolver essa questão da merenda, que a gente quer saber, e também queremos que sejam completadas as assinaturas que faltam, porque tem uma CPI rolando na casa e faltavam algumas assinaturas. Esse acordo foi feito e as crianças, graças a Deus, saíram na sexta-feira, antes do horário, né? Ia vencer, saíram felizes, antes dos Dias das Mães, então terminou tudo em calma, graças a Deus. Essa atuação propositiva, vamos dizer assim, é mais salutar do que o embate em si, né, deputada? Claro, eu não sou a favor de violência, eu não sou a favor de terrorismo, não sou a favor de você ter que, sabe, perder a sua linha de raciocínio, de educação, de bom senso, de equilíbrio. Porque se você parte para um outro campo, entendeu? Você acaba perdendo a razão, você perde, inclusive, a tua forma de pensar, sabe? Sempre do bem equilibrada. Porque o nervosismo, né, sobe a cabeça, o estresse vem e aí todo mundo sai perdendo. Eu acho que não é bom para ninguém. Sidney, você que até hoje não parou de estudar, né? Verdade. É um eterno estudante. Com certeza. Está acompanhando essa movimentação toda na Baixada também, né? Também está um clima de efervescência também, né? Sim, mas eu penso que a deputada falou bem em razão das próximas eleições. Eu
que vai levar em consideração, embora nós tenhamos uma efervescência em nível nacional, eu penso que para a cidade as pessoas querem saber quem tem mais capacidade para resolver os problemas do buraco na rua, do médico no posto, da vaga na escola. Então eu tenho uma frase, deputada, que eu digo assim: ganhar uma eleição não te transforma, te revela. E está dentro daquilo que a senhora sempre falou. Se você é uma pessoa que tem um bom caráter, o mandato vai potencializar para que você possa fazer o bem, fazer aquilo que você sempre lutou por fazer. Agora, aquele que é mau caráter, evidentemente que o mandato vai potencializar aquele defeito. Então, embora nós temos todo esse problema hoje com o movimento estudantil, a deputada é da frente parlamentar, da defesa da juventude, então, madrinha do movimento estudantil aqui no estado de São Paulo. Parabéns aos meninos que estão fazendo um belo trabalho de protesto, mas acho que a eleição municipal é uma outra pegada, é uma outra dimensão em que discutimos os problemas. Eu ouso dizer até, que eu nunca fui vereadora, mas eu tenho absoluta certeza que eleição para vereador, para prefeito é muito pior do que eleição para deputado estadual, com certeza. A dinâmica da coisa. Eu acho que a eleição para vereador é a pior de todas. Acho que a eleição para vereador é a eleição porque todo mundo no bairro resolve sair candidato, então aquele cara que acha que tem um amigo, o irmão do amigo. Eleição para prefeito é uma eleição pautada um pouco no choque, no conflito. Eu tenho tentado aqui, o Valdir é testemunha disso, o Gilson Lima que está assistindo aqui o programa, eu tenho tentado colocar a eleição no campo do debate, das ideias, do projeto, e não é fácil, mas a gente tem insistido nisso. Eu ainda acredito que a política é um instrumento de transformação e luto todo dia por isso. Tem muita gente que não gosta do debate, né? Prefere empurrar a coisa com a barriga, né? E chega lá no dia 3 de outubro, 2 de outubro, seja lá o que for, né? Você falou aí no Gilson Lima, eu quero até aproveitar o ensejo para mandar um abraço para ele, porque teve aí a semana aí, né, da família nordestina, sim, enfim, e ele fez um evento aí maravilhoso, eu não pude vir, porque eu soube que teve comida nordestina, arte, cultura, teve tudo, eu não pude, porque eu adoro o Nordeste, né? Eu adoro o Nordeste. Aliás, eu quero só, chamar a senhora, tenho certeza que vamos estar juntos, nós precisamos discutir não só a cultura nordestina, que é grande, pujante, mas nós temos também discutir aqui a resistência à cultura caiçara, que a Baixada Santista e todo o litoral norte e litoral sul tem sido afogado ou pisado pela especulação imobiliária. E é uma coisa que nós temos que discutir bastante. A nossa chefia de gabinete, né, que é o Roberto Almeida, que é o nosso chefe de gabinete, ele quase não fica no gabinete, ele está sempre fora, né, visitando os lugares, enfim. E ele tem um histórico com todo esse povo aí, né, quilombolas, caiçaras, enfim, porque a gente sabe perfeitamente que a discussão, quando eles falam, não, porque o terreno, vem uma discussão paralela que não tem nada a ver, na verdade o que eles querem é tomar aquelas terras para poderem construir seus resorts, seus hotéis, enfim, é isso que essa gente quer. Eles querem acabar com essa população, e é uma população que tem legitimidade, que sempre cultivou tudo, que sempre conservou tudo, né? Se o meio ambiente está bonito, foi porque aquele povo lá cuidou e cuidou muito bem da sua natureza. Bom, virou reunião comunista, né? A gente tem que fazer um pequeno intervalinho comercial, mas é rapidinho, a gente já volta já com mais um bloco da entrevista com a cantora, compositora, deputada estadual Alessi Brandão e o advogado Sidney Aranha. Fica com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos.
Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, com a honra de entrevistar aqui a deputada estadual Leci Brandão, ela que também é cantora e compositora, com passagens brilhantes aí pelo mundo da música. Quem não lembra, né, dos grandes sucessos de Leci Brandão embalando as nossas tardes de cerveja. Primeira mulher na ala de compositor da Mangueira, da história. Primeira mulher compositora da Mangueira. As mulheres bradaram aí recentemente sobre a falta de mulheres no Ministério. Claro, e nós também gritamos lá na Assembleia Legislativa, porque... Um contrassenso nos dias de hoje. Disseram que desde a época do Geisel, né, que não acontecia um negócio desse. Não tem uma mulher no Ministério, não tem um negro no Ministério. Muito complicado, ainda resolveram excluir a cultura, aí pegou fogo, né? Essa questão de gênero é antiga, né? Para a gente ficar no pleno ano 2016 se debatendo, tendo que comprovar ainda que está se falando sério, né? Tem coisas que são verdadeiros retrocessos. Não dá para você ter, sabe, ainda um quadro reacionário, sabe, em 2016, quando o mundo está aí, né, em ebulição, transformando. Sabe? É muito ruim. E o Brasil não pode entrar nisso porque é o país da diversidade, né? É um país maravilhoso, né? Um país que tem tanta coisa boa, tanta gente boa. E a gente está tendo que ser pautado por um congresso desse tipo, não dá. Aliás, sobre diversidade, deputada, eu lembro que eu fiz mestrado na área de direitos difusos e coletivos e tinha lá a área de direitos humanos que era ministrada aula pelo professor Lauro Ribeiro, que hoje é promotor, um homem tem muita bagagem nessa área. E ele usava, assim, dessa questão da diversidade, uma figura muito legal. Ele falou assim, ó, veja a diversidade. Eu olhando a senhora, lembrei disso. Veja um desfile militar, todos iguais, uniformizados, não tem graça nenhuma. Agora veja uma escola de samba. Cada ala conta uma história, cada ala remete a um lugar. Olha, a diversidade, ela ali a gente consegue materializar a riqueza da diversidade num desfile de escola de samba. Com certeza. Porque realmente ele demonstra a importância da gente entender os diferentes e a riqueza que isso nos traz. Né? Como a senhora falou, a gente não entender o meio ambiente através do viés do caiçara, a gente não entender cultura através da resistência da cultura nordestina aqui no Guarujá, em Cubatão, que eles têm lá o Danado de Bom também, é a gente negar toda uma história de vida e negar essa faculdade de vida que a senhora falou, né? Que você não precisa necessariamente estar na academia, mas é só você ter a percepção disso. Claro. Leci, você ainda canta? Ainda faz show? Graças a Deus, ainda faz show? Tem que cantar. Não faço com a mesma intensidade que fazia antes de entrar para a Assembleia, né? Porque a gente tem lá a semana toda, tem os dias de votação, tem visitas externas também para fazer. E São Paulo é muito grande, né? São 645 municípios, é muita coisa. Então não dá para você, evidentemente, não dá para você fazer nem a metade. Mas você tem muita demanda para você atuar. E aquela história, eu lido com gente, eu lido com educação e cultura. Então é muita carência que existe ainda no Estado. Embora seja o Estado mais rico do Brasil,
estado de São Paulo ainda tem muita gente precisando de muita coisa. Você consegue, não digo atender os 645 municípios, mas ter um olhar assim, tão múltiplo, assim, tão coletivo? Acabou acontecendo o quê, Valdir? Pelo fato de eu ser uma mulher negra, de origem humilde, né, e ligada à questão cultural, que é a questão do samba, enfim, esses segmentos nos procuram muitíssimo, né? Pessoal de movimento negro de todo o estado de São Paulo, pessoal ligado às religiões de matriz africana, também nos procuram bastante, né? Os professores, porque eles sabem que a gente tem o maior respeito por eles, sempre fizemos música para professor, enfim, né? Agora, recentemente, a juventude também está ao nosso lado, né? As comunidades de samba, não só as escolas, mas as comunidades de samba principalmente. Então, são muitos os assuntos, são muitas as pautas, mas eu também procurei formar uma equipe, uma assessoria, para poder cuidar. Tanto que o nosso gabinete tem até uma plaquinha lá, chama-se Quilombo da Diversidade. Olha, uma plaquinha lá no gabinete. Legal. Porque lá tem uma pessoa que representa, cada um representa uma coisa, entendeu? Então, cada um é responsável por um assunto. Eu posso não entender muito intelectualmente das coisas, mas a nossa assessoria jurídica lá, Dr. Ricardo Yamazaki, sabe, consegue montar os projetos direitinho, tem um outro que vai conversar com os movimentos sociais, enfim. É muito legal a nossa equipe, porque a gente resolveu chamar aquilo ali de família, né? A família Alessi Brandão. Que pertence ao PCdoB. E vamos lá. Aliás, tem um trabalho também na área LGBT, né, deputado? Tem também, o segmento LGBT também. Tem uma representante do segmento LGBT, que é a Márcia Cabral, que é uma pessoa que tem uma atuação muito grande aqui em São Sebastião, ela conhece o pessoal lá de Toque, São Sebastião, aquela região ali, né, Peruíbe, né? O pessoal lá é muito ligado aí. Com essa, vamos dizer assim, com essa pegada, dá para atender o estado inteiro, praticamente atende o estado. A gente sabe que é impossível você atender a todos, né? Mas você atende o segmento. Procura o segmento. E também tem um fator fundamental, Valdir, não tem negócio de tomar lá da cá, sabe? Claro. Essa história de emenda, que agora as emendas, inclusive, nem tá difícil para os deputados receberem emenda, a gente está tentando lá botar o orçamento impositivo, né? Está um pouco difícil, mas é uma coisa que todos os deputados querem. Mas a gente tem a prioridade, quanto mais pobre, quanto mais é necessitado aquele segmento, é o que eu tenho o meu maior foco. Entendi. Né? Porque são as pessoas que realmente não têm voz, não tem quem os represente, não tem nada. Entendi. Porque, na verdade, se você analisar, né, quando você analisa assim os parlamentos, a maioria das pessoas são pessoas que são donos de cidade, são de famílias abastadas, né, vai passando de pai para filho e tal, não sei o quê. Aquela coisa do Brasil mesmo, né? E aquele que não tem isso, que é a senzala, fica lá do lado, né? Fica lá subestimado. Então a nossa obrigação é trazer essa gente para o protagonismo. Como é que como é que foi sua relação com o mundo das gravadoras na sua época? Muito conturbada? No início foi muito bom porque me convidaram, né? Eu fui convidada por uma gravadora de São Paulo, que era Marcos Pereira na época. O Sérgio Cabral, o jornalista Sérgio Cabral, pai do ex-governador, ele me viu cantando lá na Mangueira, e aí depois eu fui para o Teatro Opinião, e eles resolveram convidar o Marcos Pereira para ir ao Rio, assistir uma apresentação nossa. Daí veio a primeira gravadora. Depois eu fui para a Poligram, e fiquei na Poligram de 76 até 80. Em 81, quando eu fui apresentar o meu repertório, eles acharam que era um repertório muito focado em músicas sociais, então não aceitaram o meu repertório. E eu achei aquilo uma falta de respeito, fiz uma carta no dia seguinte e me demiti da multinacional. Fiquei 5 anos sem gravar. Só voltei a gravar em 85. Mas aí por uma gravadora de São Paulo também. Esses 5 anos foi por opção, não? Não, porque não tinha, ninguém queria também, né? Porque é uma ousadia minha de demissão de uma multinacional. Então depois eu consegui ter um acesso, né, para a gravadora Copacabana, que me deu a oportunidade de voltar. E aí quando nós voltamos graças a Deus, uma venda de disco extraordinária. Foi quando eu lancei a música Esse é Fundo de Quintal, Papai Vadiou, depois veio Só Quero Te Namorar,
né? Depois veio o Zé do Caroço, enfim, aí veio um sucesso atrás do outro. Tem previsão de algum disco novo? Eu estou sem gravar há 4 anos, e ainda ontem mesmo da virada eu falei para as pessoas que a forma como eu fui recebida na virada me fortaleceu para que eu tenha boa vontade de reunir todos os meus esforços para fazer um trabalho novo agora em 2016. Eu quero fazer um CD de estúdio em 2016. Então adicione ao público da virada a expectativa também dos seus fãs aqui de Guarujá. Tá, com certeza. Cília, eu queria te agradecer Imagina. muitíssimo pela honra, pela disposição aí de ter convidado a deputada Alice Brandão para o programa. Isso não é meu, é da deputada. A deputada, a gente, como ela falou, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas nós temos, assim, acho que muita empatia, a gente tem caminhado muito junto e eu só aprendo com a deputada. E, na verdade, eu vim aqui para aprender mais um pouco. Tá certo. A gente, infelizmente, nosso programa, o horário já está terminando, mas... Um programa maravilhoso, viu? Obrigado. Um programa muito bom. Tive muito prazer de participar aqui. Obrigado. E se puder, né, se Deus quiser, nós vamos voltar aqui para continuar conversando com você. Então, deixa um espaço para você dar uma última mensagem. Tá, primeiramente, eu quero agradecer a minha assessoria, né, agradecer a nossa assessora de comunicação, a Karina, agradecer aí ao Juliano, né, que é nosso querido sobrinho do coração faz tempo, ao Marcelo, que é o representante da juventude, o Márcio Ivan, que é o nosso condutor, o nosso chefe de gabinete, Roberto Almeida, e ao meu amigo aqui, né, ao doutor Aranha, porque ele me convenceu de que a gente tem que fazer todos os esforços também para ajudá-lo, né? Eu estou fazendo isso com muito prazer, com muita convicção, isso é fundamental. Desejar muita paz, saúde, prosperidade para você, para os seus telespectadores e parabenizá-lo por prestar um grande serviço aqui ao Guarujá, à Baixada Santista. Quero mandar um beijo para o grupo da melhor qualidade. Esses meninos são meninos que já me deram também sucesso, conhecido na Baixada Santista. Mandar um abraço aí, né, para o pessoal da Amazonense, mandar um abraço para todo o povo do samba aqui da Baixada e agradecer por todo o carinho, né, durante todos esses anos. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Alice, obrigado. Cília, tem beijinho e abraço? Não, um abraço a todos, obrigado, deputada, obrigado a todos. E nós vamos estar mais vezes com a deputada aqui nos próximos dias, se Deus quiser. Tá certo. Obrigado, Alice, obrigado, Cília Aranha. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, uma nova edição do Programação de Cidade. Até logo a todos.